Olá, boa noite, tudo bem por aí? E aí, gente, como vocês estão? Fiquei algum tempo aqui sem fazer live, estava até com saudade já. E, fiquei algum tempo aqui sumidinha nas lives, porque, quem não sabe ainda, eu sou mãe também. E a gente, entre múltiplas funções que a gente tem que administrar, eu precisava ficar à noite cuidando da minha filha, enfim, e aí ficava um pouquinho cansada para poder vir aqui todas as noites, tão tarde, às 10 horas, para poder fazer lives para vocês. Mas, eu tô me organizando pra gente poder voltar aí com essa programação de lives, E aí eu queria, a ajuda de vocês, tá me falando o melhor horário, enfim. E eu queria dar boas-vindas, já vi que tem algumas pessoas aqui que entraram, a Kathleen, a Eliana, a Cris, sejam muito bem-vindas. E hoje é uma live especial da Semana do Lanche Escolar, em que eu vou te ensinar a montar uma lancheira saudável, tá? Pro seu filho e seja alguma coisa que ele vai conseguir comer também, tá? Você vai ver que no final dessa semana você já vai ter algumas opções que você vai poder já montar o lanchinho do seu filho. Amanhã você já vai poder colocar em prática, hoje mesmo, se seu filho tem aula de manhã, tá? Pra você já conseguir montar uma lancheira saudável e não ter mais isso como um problema pra você. Meu objetivo durante essa semana é te ajudar, é fazer com que no final você esteja tão segura, mas tão segura para montar um lanche que você já vai poder até ajudar alguém na sua família, se for o caso, tá? Mas é realmente para você ficar tranquila quando o assunto for lanche escolar. Boa noite, Eliana, seja muito bem-vinda, tô vendo aqui seu recadinho. E pra gente poder começar, tá? Aliás, antes de a gente começar, eu queria que você... Tá vendo esse aviãozinho aí no cantinho da tela? Nesse cantinho direito? Pega esse aviãozinho e manda pra uma pessoa que você sabe que vai gostar dessa live. Vai falar, nossa, olha, essa live vai funcionar muito pra minha amiga, porque ela tem dúvidas sobre como montar o lanche escolar do filho dela. Ela não sabe como fazer isso e eu acho que essa live vai ajudar. E talvez você saiba, talvez não, mas hoje eu vou te ensinar a parte mais básica para você montar uma lancheira escolar. Quais são os grupos alimentares que a gente precisa, que a gente deve colocar nessa lancheira, tá? Para você já sair daqui sabendo amanhã mesmo o que seu filho vai levar para a escola. Se às vezes não tiver na sua casa, tá? Tá tudo bem, tá? Amanhã dá tempo de você fazer uma comprinha e poder colocar no lanchinho do seu pequeno, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que eu acredito que você deve ter a maioria das coisas aí na sua casa, tá? O que conta muito aí é a criatividade, tá bom? Então vamos lá, Vamos começar já de uma vez. Já vi que tem muitas pessoas entrando aí. Que bom que a gente tem muita gente aí online. Fico muito feliz com a presença de cada um de vocês. Então, eu queria que a gente começasse. Primeiro, deixa eu explicar pra você de onde que surgiu essa ideia, Quem sou eu pra estar falando isso pra você? De onde surgiu essa ideia pra poder estar te contando isso, tá? Conforme eu falei com vocês no início da live, eu também sou mãe, tá? E eu preparo os lanchinhos da Sossô, da minha filha. A maioria das vezes sou eu mesma quem preparo pra ela poder ir pra escola. Ela hoje tem 4 anos. E ali eu preparo comidinhas fofinhas, mando florzinha, Corto os alimentos em formatos, então tem florzinha, coração, desenho carinha na banana, enfim. E aí eu comecei a ver que as famílias estavam gostando muito disso que eu estava compartilhando e me pediam mais dicas, onde é que eu comprava as forminhas, o que eu fazia e tal. E por outro lado, eu também sou nutricionista infantil. Talvez você saiba disso, talvez não. E eu trabalho fazendo as crianças comerem melhor, ensinando as crianças a terem um outro relacionamento com o alimento. Então, eu ajudo o seu filho a comer melhor. E nesse caminho todo, nesse tempo todo que eu atendo, uma dúvida muito frequente entre os pais era, meu Deus do céu, o que eu vou colocar de lanche na lancheira do meu filho, Não sei o que eu coloco, eu tô muito preocupada. Isso desde que eu comecei a atender, tá? Atender em consultório lá em 2019. 2018, que eu comecei a atender em consultório. Isso era já uma preocupação entre as famílias. Nossa, o que eu vou colocar? E aí eu comecei a montar um planner junto com a família. A gente no início brincava de colocar post-it. Hoje a gente já incrementou mais um pouquinho essas brincadeiras, Enfim. E aí eu comecei a ver que as famílias estavam procurando muita ajuda por causa disso e não estavam sabendo
aliás, procuravam ajuda durante esse período, né? Continuavam, às vezes, com dúvida, mesmo sabendo o que colocar. Às vezes surgia uma dúvida de qual alimento industrializado colocar, qual não, sabe? E cada vez mais famílias começaram a me procurar para poder ajudar a montar o lanche e pedir dicas. E eu comecei a notar o seguinte, que durante a consulta, né, que dura em torno de 1 hora e meia, dependendo do que a gente vai trabalhar naquela consulta, eu comecei a notar que todo esse tempo, às vezes, não era suficiente para eu conseguir trabalhar lanche escolar, mais cada dificuldade que a família apresentava, porque geralmente não era só isso. Então eu pensei, nossa, o pessoal tá me pedindo dica, o pessoal tá pedindo ajuda, né? Às vezes até o paciente, uma consulta, eu não consigo falar tudo, tá? Então eu tive essa ideia de criar essa maratona, tá? Durante essa semana, aproveitando aí essa volta às aulas, né? Acho que já deu um tempinho da gente sentir, né? Como que vai ser esse lanche, da gente entender, né? Que às vezes a gente pode ter algumas dificuldades na hora de montar o lanche, que foi algo que já aconteceu com várias das minhas pacientes. Eu mesma também, isso já aconteceu comigo quando eu comecei a montar o lanche da Sofia. Às vezes eu me pegava pensando, nossa, o que eu vou mandar amanhã? E, né, juntando tudo isso, fui cada vez mais estudando, aprimorando isso daí. Então, a partir de tudo isso, né, de atender essa demanda, de as famílias verem os meus lanchinhos, os lanchinhos que eu preparava para Sossô, e me pedirem ajuda, né? Eu já recebi algumas mensagens dizendo que eu sou inspiração. Resolvi criar essa semana e no final dessa semana vai ter um brinde pra você, uma surpresa, tá? Junto dessa semana, né? Quem tá achando que vai ser só live, todo dia live? Não, tá? Vai ser de segunda a quinta live, mas a gente também tem o grupo no WhatsApp, tá? Que todos os dias eu vou mandar algumas dicas complementares, coisas extras que eu não vou falar aqui na live nesse grupo, tá? Então, se você quiser participar, inclusive, já coloca lá no post que eu coloquei hoje à tarde sobre o anúncio da live, já coloca eu quero, me manda um direct, tá? Pra na hora que terminar essa live, a gente já começar a já te explicar o que você tem que fazer, tá? Pra entrar no grupo, é coisa muito simples. E aí você já começa recebendo as dicas, enfim, tá bom? Dicas que vão ser complementares a todo esse conteúdo dessa maratona, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos direto ao assunto. Então, a gente já conversou, já te expliquei, já te contei um pouquinho de quem eu sou, de onde veio essa ideia, né? E aí, agora eu vou te contar, tá? Como que você vai montar essa lancheira. Porque talvez você deve estar pensando assim, mas eu já sei isso. Eu já sei como é que monta uma lancheira, eu não tenho dificuldade nenhuma. Meu filho come super bem. E aí que entra o ponto, gente, que inclusive eu escutei isso de um colega meu, de um grupo que eu faço parte, que um dia ele falou assim pra mim, acho que a minha filha come super saudável, né? Aí ele começou a me contar o que ele colocava na lancheira. Ela gosta daquele suco de caixinha, sabe? Às vezes também a gente manda um pacotinho de pipoca pronto, às vezes a gente manda uns biscoitos, né? Então isso aí tá super saudável, né? Tá ótimo. E aí, na hora que ele me falou isso, né? Ele, não, minha filha come de tudo. Aí eu, você sabe que não tá legal isso? Que a gente precisa melhorar um pouquinho esse lanche? Por mais que ela coma os biscoitinhos que você manda, e aí ele me explicou quais eram os biscoitos, né? Por mais que ela coma biscoito polvilho de lanche, que leve uma fruta, sabe que dá pra melhorar isso? E, na verdade, aquele suco lá de caixinha nem é tão bom assim. Ele tem bastante açúcar, não é tão legal. E também o biscoito polvilho que a gente acha que é super saudável, na verdade, não é tão saudável assim, igual a gente imagina. Olha que coisa curiosa, não é? Pois é. E aí, eu lembrei dele também, inclusive, para fazer essa maratona. E aí eu pensei assim, olha, às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu acho que eu sei. E na verdade, a gente não sabe. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe tudo certinho. E aí, por isso que eu tô aqui hoje para te ajudar. Então, antes de eu te contar, tá? Quais são os alimentos pra gente montar uma lancheira? E olha só, eu vou te mostrar aqui com o material meu na prática como que você vai montar essa lancheira, tá? Antes de eu te contar isso, pega esse aviãozinho aí no cantinho da sua tela, no cantinho direito, e manda essa live pra algum amigo que você sabe que assim, nossa, essa pessoa, essa mãe que é minha amiga, que ela tá precisando disso. E olha só, deixa eu te contar mais um detalhe, mais um segredinho. Essas dicas que eu tô dando pra vocês valem não só para crianças em idade escolar, que estão ali, né, por volta dos 2 aninhos, até o adolescente, né?
Não só para isso, vale para bebês também, ali por perto de 1 aninho, que vão começar a comer algumas coisinhas, sabe? A forma de organizar isso, tá? Essa dica de hoje, gente, ela é a base, assim, de tudo. É muito importante você entender essa base para você conseguir, durante toda essa semana, tá? Para você conseguir entender tudo que eu vou falar para você, tá? E para que você consiga montar o seu lanche, o lanche escolar do seu filho, tá bom? Então, vamos lá. Acho que vocês já enviaram, tá? Esse aviãozinho. À medida que vocês forem tendo perguntas, pode me mandar aqui, tá? Que eu vou responder todas no final, tá bom? Então, bora lá pra essa live, tá? Então, primeira coisa que, ó, boa noite, Jane. Que bom que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Então, deixa eu contar pra vocês, tá? Quando a gente fala em montar um lanche escolar, a gente logo pensa assim, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? É um bicho de 7 cabeças, eu vou ter que comprar coisa muito diferente, nossa, vai ser só coisa cara, e aí, o que vai fazer e tal? E não, gente, nada disso, tá? Conforme eu contei pra vocês no início da live, você pode já começar hoje mesmo, tá? Se seu filho estuda amanhã cedinho, você já pode arrumar agora mesmo, com o que você tem aí na sua geladeira. Tá? Se você quiser, inclusive, pôr seu celular aí pertinho de você na cozinha, enquanto você tá fazendo alguma coisa, ou me acompanhar aí na geladeira, enfim, no seu armário, fique à vontade também, tá? Então, hoje eu trouxe aqui esse material que eu uso durante os meus atendimentos, tá? Que a gente brinca de montar esse cardápio de lanches aqui, tá? E esse material é muito bacana, as crianças gostam muito dele, acho que vocês já devem ter visto aí nos stories eu compartilhando como é que a gente faz isso, tá? E o mais legal disso aqui é que eu trouxe pra ficar uma coisa até mais visual pra vocês entenderem, tá? De onde que tá vindo isso tudo. O mais legal é que aqui a gente tem todos os grupos e fica visual, a criança brinca também, tá? E vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem também. Então, vamos lá. O primeiro grupo, tá, que a gente coloca aqui nessa lancheira, tá vendo esse quadrado aqui grande? É o grupo dos alimentos energéticos. E o que é isso, né? Peraí, o que é isso, alimento energético? Calma que eu vou te explicar, tá? Esse grupo aqui dos alimentos energéticos, eles são alimentos que são responsáveis, tá? Eles ajudam a dar energia tanto pra gente como adulto, tá? Quanto pra criança, pra ela ter energia durante o dia, tá? E eles são muito importantes também, tá bom? Que ele tem energia. Aliás, alimentos que fornecem energia, tá bom? E quais são esses alimentos? Os famosos carboidratos. É qualquer carboidrato? Não. Não é qualquer carboidrato. De preferência, aqueles que têm fibras, tá? Então, aqueles que são conhecidos como integrais, tá? Eles são os melhores. Mas e se seu filho não come, por exemplo, pão integral, não come de jeito nenhum bolo integral com farinhas diferentes, tem algum problema? Não, tá? A diferença é só a quantidade, o tanto que a glicose dele vai subir, tá bom? Mas a gente precisa desse grupo, tá? E tem como a gente equilibrar isso daí, tá bom? Com os alimentos que a gente vai compor toda essa lancheira, tá? De repente ele gosta de um pão branco, por exemplo, mas a gente consegue equilibrar com outras coisas aqui, tá bom? Calma que eu vou explicar pra vocês. Então, aqui a gente tem, né, o grupo dos alimentos energéticos. E lembrando que os tamanhos aqui também, eles estão proporcionais também às quantidades, tá? Então, os alimentos energéticos, eles precisam compor uma quantidade maior ali, porque a alimentação de criança, gente, não é como a de adulto, que a gente tem objetivos específicos, tá? Nós, adultos, a gente já desenvolveu o suficiente, né? A gente parou de crescer e tudo, e a gente hoje tem que manter o peso, né? Tem que melhorar os exames, a gente tem um objetivo de ganhar massa, de emagrecer. Então, é um pouco diferente para o adulto, dependendo do objetivo. Para criança, em geral, a gente não costuma ter isso, tá? A gente coloca a criança para comer de todos os grupos alimentares e essas estratégias, geralmente, a gente não utiliza, né? Diminuir carboidrato e etc., porque a criança está em fase de crescimento e ela precisa de todos esses nutrientes, tá? De todos esses alimentos, porque eles vão ter os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela. Se a gente priva a criança de algum desses alimentos, a gente priva de nutrientes e, consequentemente, ela pode desenvolver alguma dificuldade de desenvolvimento, né, crescer, enfim, por causa de privação de alimento, tá? Então, é muito importante a gente entender isso,
tá? Que talvez está soando diferente para você, mas porque a gente tá falando de um grupo que é criança, que é diferente, tá? É muito diferente quando a gente olha essa avaliação nutricional e etc, mas isso é assunto para uma outra live, tá? Aqui é mais só para vocês entenderem mesmo por que tá grande, como que isso funciona, tá? Então aqui, voltando, nós temos os alimentos energéticos, tá? E aqui, nesses alimentos energéticos, a gente tem os carboidratos. Eles vão fornecer energia para a criança durante o dia, tá? E quais são exemplos desses alimentos, tá? São compostos por cereais, tá? Então, aveia, por exemplo, tá? Além dos cereais, a gente tem as raízes, tá? Mandioca, inhame, tá? Tubérculos e massas. Não tubérculo, batata doce e tal. Massas em geral, macarrão, pães, etc, tá? Então, a gente tem esses grupos. E quais exemplos a gente pode colocar nesse grupinho aqui? Vou dar alguns pra vocês hoje, tá? A gente tem aqui, ó, batata doce, tá? A gente pode mandar, por exemplo, batata doce cozidinha, tá? Tem criança que gosta bastante, tá? Ah, mas meu filho não come batata doce. Olha, outra opção, tem milho. Pode mandar milho também. Geralmente as crianças gostam tanto de milho. E por que não mandar de lanche, né? Então, você pode mandar o milho também. Ah, e pode ser aquele de latinha? Tem que ser só o da espiga? O melhor seria, com certeza, o da espiga, tá? Mas, de repente, você não tem como cozinhar aí, não vai dar tempo e tal. Então, pode ser o da latinha, sim. De preferência que você despreze aquela água, tá? Que é da conserva. Deixe de molho algum tempinho, troca aquela água, lave bem, tá? Pra depois você colocar esse milho, tá bom? Pra gente tirar o excesso de sódio. A gente sabe que não vai ficar igual ao milho cozido, tá? Isso com certeza não vai acontecer, porque a gente tá tratando de um alimento em conserva, tá? Mas é uma forma da gente oferecer milho também pra criança, pra quem tem uma rotina mais corrida e, por exemplo, a criança quer comer milho, tá bom? Outra coisa que a gente pode oferecer também é pão de queijo, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com excessos de gordura, tá? Mas pão de queijo também é um alimento saudável, é bom a gente observar o lugar que a gente tá consumindo, se não tem muita gordura, se o alimento realmente usa queijo para ser preparado, se não é só com polvilho, enfim, tá? A gente tem que tomar alguns cuidados, mas pão de queijo é uma outra opção também, tá? Além disso, bolo, tá? Bolinho, e gente, esse bolo é campeão, tá? Eu vejo assim, as crianças, elas amam quando eu coloco bolinho. Eu tenho várias receitas que eu passo para as famílias. E a minha filha também, ela ama um bolo, levar pra escola. As crianças amam bolo, tá? E pra deixar ele integral, o mais bacana de tudo, sabe o que é? A gente pensa assim, nossa, mas meu filho não come, sabe? Ai, nem adianta fazer bolo com farinha de trigo integral, porque ele não gosta e tal. Deixa eu te contar uma coisa, um segredo, pro bolo que fica idêntico, muito parecido com o bolo de farinha de trigo branco, só que é um bolo muito mais saudável e vai ter a fibra, farinha de aveia, gente. Quando a gente coloca farinha de aveia, a textura do bolo fica muito parecida com o bolo de farinha de trigo branca, só que a gente ainda tem a fibra da aveia e da saciedade. Olha que bacana. Então, se você tem uma receita aí de bolo na sua casa, e eu acredito mesmo que você tem uma receita, tenta fazer essa receita com a farinha de aveia, tá? Eu acredito que seu filho vai gostar bastante, vai dar super certo, tá? Mais uma coisa, né? Bolo pode ser aquele de pacotinho? Não, aquele não é tão bacana, tá? É melhor mesmo ser um bolo caseiro. E se você não sabe fazer, você pode pedir pra alguém fazer pra você ou comprar pronto também, tá bom? Outra coisa que a gente tem, pão integral ou pão branco também pode ser, tá? E uma coisa também que as crianças amam que eu receite pra elas, que eu passo pra elas, que é pipoca. Elas amam quando eu mando pipoca. É pipoca de micro-ondas? Não. É pipoca aquela que vem pronta no pacotinho rosa? Não. É pipoca caseira também, tá? E pra ela durar, você pode fazer a pipoca, colocar num pacotinho de celofane, amarrar, tá? E dá super certo, ela dura bem, fica uma delícia, tá bom? Então, temos aqui já alguns exemplos pro grupo de alimentos energéticos. Ah, gente, e pega um papel e uma caneta aí pra você ir anotando, viu? Que tem muita coisa ainda por vir. Então, feito esse grupo energético, vou deixar aqui a pipoca, tá? Pra vocês como um exemplo, tá bom? A gente vai agora pros
alimentos construtores, que é esse quadradinho aqui, tá? E o que são esses alimentos construtores? O que é isso? Para que isso serve? Eu não tô entendendo nada. Calma que eu vou te explicar, tá? Esses alimentos construtores aqui, eles são alimentos que são ricos em proteínas, tá? Que alimento é esse? Calma que eu vou te contar, tá? O que esses alimentos fazem, tá? Esses alimentos construtores que são ricos em proteínas, eles são responsáveis pela formação e manutenção de tecidos no organismo, tá? Então, a gente precisa deles. Eu gosto até de explicar para os pacientes que é como se a gente estivesse construindo uma casa, sabe? Então, esses alimentos construtores é como se fossem os tijolos da casa, né? Então, para a casa ser construída, a gente não precisa de pôr tijolinho por tijolinho. É a mesma coisa com os órgãos e tecidos. A gente precisa da proteína e ela ajuda nessa construção, tá? Então, entendendo aqui o que seriam esses alimentos com proteína, quais são os exemplos desses alimentos, né? Então, a gente tem aí leite e derivados, tá? Além disso, carnes, ovos, oleaginosas, que são aquelas sementinhas, né? Castanha, amendoim, tá? Isso que são grupos de oleaginosas, que a gente chama, que são ricos em proteínas. E algumas leguminosas específicas, tá? Por exemplo, grão de bico, tá? Grão de bico é um exemplo que a gente pode colocar aí como sendo também rico em proteína, tá bom? E o que a gente pode, então, colocar aqui, né? Vamos aqui de alguns exemplos, né? Que eu vejo que tô vendo aqui as curtidas, tô vendo que vocês gostam dos exemplos, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês alguns exemplos que a gente pode oferecer. A gente tem aqui, ó, frango desfiado. Olha só, gente, aqui, ó, pra quem, por exemplo, quer oferecer um pãozinho, tá? A gente pode, inclusive, misturar todos esses aqui e montar um pão, colocar um pãozinho com frango desfiado, tá? E fazer um sanduíche natural, por exemplo, tá? Pode ser peixe? Pode também. Peixe também faz parte desses grupos, viu? Além disso, ovo, tá? Pode ser ovo cozido, ovo mexido também, tá? E dá pra montar o sanduíche com ovo também, tá bom? De repente, seu filho não gosta de frango, não gosta de carne, mas gosta de ovo, então dá pra montar também. Além disso, iogurte. Iogurte, gente, as crianças amam iogurte. Lembrando, gente, tem um pequeno detalhe no iogurte, de preferência natural, tá? Os outros, geralmente eles têm muito açúcar, então não é tão interessante, tá? De preferência, o natural. Ah, mas meu filho não gosta de iogurte natural. Põe uma geleiazinha, uma frutinha assim que dá super certo, tá? Além disso, a gente tem também queijo, tá? A gente pode colocar também. Pode montar o sanduíche natural com queijo? Pode pôr o queijo aqui também, tá dentro dos alimentos construtores. E também, lembra que eu tinha falado com vocês das oleaginosas? A gente tem aqui também as castanhas, tá? Aqui o exemplo aqui é castanha do Pará, mas pode ser castanha de caju, pode ser amêndoa, enfim, tá? E aí, gente, pra gente deixar nossa lancheirinha aqui montada, deixa eu ver o que eu vou combinar aqui, né? Porque a pessoa colocou bastante, vou colocar aqui um iogurte, tá? Geralmente, os meninos gostam muito de pipoca, né? E aí, eles querem comer um bacião, né? Um tanto de pipoca, porque é muito gostoso mesmo. Mas não é tão bacana a gente levar uma bacia de pipoca, nem cabe na lancheira, né? Então, a gente recomenda colocar num pacotinho, tá? E aí, a gente pode pôr um iogurte que dá uma saciedade maior, pensando já naquelas crianças que têm mais fome, que sentem mais fome, tá? Então, aqui a gente já tem os alimentos energéticos, tá? E os construtores. Agora, a gente vai aqui para esses alimentos reguladores, tá bom? Esses alimentos reguladores, que é isso? Calma que eu vou te contar também. Eles são os alimentos que são ricos em vitaminas e minerais essenciais para o desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente precisa desses alimentos, tá? Não que esses outros aqui não tenham, tá? Mas o grupo de frutas, verduras, legumes fazem parte dos alimentos reguladores e eles são ricos em vitaminas e minerais e eles são responsáveis por regular todas as funções do organismo, tá? Então, sabe quando a gente vai construir uma casa, como eu tô contando pra vocês, né? Que tem os tijolos? Para os tijolos ficarem em pezinhos, né? Um perto do outro, a gente precisa do cimento, não é? Sem o cimento, a casa também não vai ficar em pé. Então, a mesma coisa são esses alimentos aqui reguladores. A gente precisa deles para regular. Vitamina, mineral. Acho que vocês já ouviram dizer que a vitamina A é boa
para alguma coisa, a B é boa para outra, a C, D, E, K. Então, cada vitamina, eu não vou entrar muito a fundo aqui, tá? Mas vitamina C, por exemplo, bom para imunidade, né? Ajuda na imunidade, a vitamina A, visão, né? Então, acho que você já deve ter escutado isso. Cálcio é bom para os ossos, né? Enfim, então, acho que você já escutou isso alguma vez. E é importante que a gente inclua esses alimentos também no lanche escolar, tá? Para as crianças poderem ter um lanche nutritivo, tá bom? E aqui, gente, tem uma infinidade de coisas para pôr aqui para combinar, né? Vamos combinar que fruta não falta, verdura não falta, ainda mais que o nosso país, né? O ano inteiro a gente tem praticamente todas as frutas. Nosso país tem um clima muito bom para várias frutas, né? A gente encontra diversas. Então, a gente não tem tanta dificuldade, por exemplo, em encontrar frutas, inclusive, com preço acessível. Embora eu sei que no momento, né, as coisas não estão tão acessíveis assim. Mas em certas épocas do ano, a gente encontra muitos produtos em promoção e etc, né? Enfim, tá? Então, né, a gente não tá com esses produtos acessíveis por conta de chuvas, enfim, a gente tem uma perca e tal. Mas, em geral, frutas, verduras e legumes da época, né? Que nem agora é fevereiro. Eu fiz até um post aqui no Instagram pra vocês dessa safra de fevereiro, né? Então, a gente tem esses alimentos, em geral, eles estão mais em conta, tá? E eles têm até mais nutrientes. Por quê? Porque a gente está na safra deles, o período deles. Então, nesse período deles, na época deles, né? Eles são ricos em mais nutrientes, etc. São mais nutritivos, são mais saborosos, tá? E, consequentemente, por ter mais disponibilidade desses alimentos, eles ficam até um pouco mais em conta também. A gente sabe que, né, que tem, sim, o consumo aí, a utilização, aliás, de agrotóxicos pra gente ter o ano inteiro, né, transgênicos e etc. Mas existe a época e vale a pena, sim, investir nesses alimentos da época, tá? Então, aqui, gente, olha, tem uma infinidade de frutas, verduras e tal que a gente pode colocar. A gente pode, por exemplo, uva, tá? Melancia também é uma coisa bacana. Ai, mas melancia dá água, ai, vai vazar na lancheira. Gente, calma, tá? Não é porque dá água que você não vai colocar. Tem umas vasilhinhas que elas têm uma tampa emborrachada, sabe? Você pode usar essas vasilhas pra água não vazar, não tem problema nenhum, tá? Além da melancia, a gente tem maçã também, tá? Que a gente pode colocar aqui. Ameixa, tá? Pera também. Banana, laranja, tem várias frutas. A gente pode pôr também cenoura, por exemplo, pra montar um sanduíche natural, né? Colocar uma cenoura, pode ser crua, pode ser cozida, dependendo do jeito que a sua criança aceitar, tá? A gente pode também colocar... Deixa eu ver o que mais aqui. Além da cenoura, a gente pode colocar beterraba também, que não tem aqui. A gente pode pôr beterraba, enfim. Então, a gente pode variar bem alface, couve, repolho, tá? Então, por exemplo, se você for montar um sanduíche natural, dá pra brincar bastante. Nesse caso aqui da nossa lancheira, tá? Que eu tava sugerindo pra vocês. Ah, mas meu filho não toma iogurte natural, não gosta, é azedo. A gente pode colocar uma fruta, conforme eu falei. Ou se seu filho às vezes não come fruta, uma geleia. Então aqui eu vou colocar o morango, tá? Que eu vejo que a criança gosta muito de iogurte de morango. E eu vejo que quando a gente coloca ou a geleia ou a fruta, elas aceitam super bem. Elas gostam, inclusive, bastante. Então aqui a gente já tem 3 grupos alimentares que a gente coloca pra montar essa lancheira. E vocês estão vendo que tem um espaço em branco aqui, né? E a gente tem a bebida, tá? E bebida, sim, gente, é importante a gente levar, tá? E aí eu vou deixar aqui pra vocês 3 opções, tá? Mas a gente pode variar isso também. Calma que eu já conto pra vocês. Uma opção que a gente pode colocar, tá? É água de coco, tá? Água de coco é um alimento bem saudável, tá? Lembrando, gente, que a água de coco não substitui, tá? A água normal, a água, né, H2O, água normal, sem sabor, sem nada. Então, a água de coco, ela se assemelha muito ao suco, tá? Então, de acordo com a idade, vai ter uma quantidade ideal recomendada no dia, tá? Então, não exagerem na água de coco achando, eu posso dar água de coco pro meu filho, quer substituir na água, ele tem dificuldade de tomar água, mas tomar água de coco, então, não é assim, tá? Água de coco se assemelha muito a um suco, então tem um limite também por dia, tá? Então, pode mandar água de coco,
Além da água de coco, gente, eu acho que isso vai ser um pouco polêmico, mas isso é real, tá? Suco de fruta também pode ser mandado, tá? Não tem problema. Desde que o suco, né, de preferência não seja de caixinha, seja um suco natural. Para mandar esse suco natural, inclusive, tá? A gente pode deixar congelado, tá? Eu dou muito essa dica, deixar congelado, mandar mesmo, congelado mesmo, duro. E deixar ele descongelando lá na lancheira, que na hora do lanche ele vai estar bem geladinho. Principalmente, assim, se for em época chuvosa, igual a gente tá, que não tá muito quente, o suco, quando a gente manda congelado, na hora do lanche, eu lembro de um dia que foi muito engraçado, que a Sossô falou assim pra mim, mamãe, o suco que você mandou hoje tava congelando o meu cérebro, tava congelante. E foi justamente num dia chuvoso que eu mandei o suco bem congelado e ela falou, nossa, tava muito gelado, mas tava gostoso. Então, é uma ideia que vocês podem usar, mandar congelado, tá? E se por acaso seu filho também não gosta muito de comer fruta, tá? A fruta do suco, embora não seja a mesma coisa, é uma forma da gente incentivar, tá? Então, o suco, ele pode ser oferecido sim. A minha filha, inclusive, ela ama suco. Todos os dias, praticamente, tem que ter o suquinho pra ela, quem acompanha aí o lanchinho dela, tá? E a outra opção é a água geladinha, tá? No caso dessa lancheira aqui que a gente tá montando, eu vou deixar água gelada. Por quê? Porque a gente já tem aqui uma fruta, né? Então, não tem necessidade, tá? A gente olhando nutricionalmente falando, de ter a fruta e o suco, tá? Aí já excede um pouquinho. Claro que aqui a gente tá falando de uma história hipotética. A gente tem casos de crianças que gostam muito do suco e que querem a fruta também. E tá tudo bem, tá? O importante é a gente equilibrar isso aí ao longo do dia. Não é um único horário de lanche que vai estragar, vamos dizer assim, né? Que vai prejudicar toda a alimentação dessa criança, tá? E um caso muito engraçado de um paciente hoje que eu tava conversando com a Roberta, que é uma mãe muito querida também. Ela tava me contando assim, nossa, Bela, você acredita que Miguel, ele só quer levar água gelada pra escola? Até a professora dele já falou assim, olha, nem adianta mandar suco, Miguel só quer água gelada. Então, assim, eu achei muito bacana, porque eu recebo... Opa, caiu aqui. Eu recebo muitas crianças dizendo que querem consumir o suco. E ele não, ele preferiu água gelada. Então, uma dica que eu acho muito importante é você observar, né? E pedir também pro seu filho ajudar. O que ele prefere colocar nesse lanche, tá? Colocar a criança junto dessa montagem aqui que a gente colocou, tá? É importantíssimo para que ela se sinta parte, né? Parte de toda essa montagem, desse cardápio, enfim. E para que ela se sinta ouvida, né? Inclusive, eu trabalho muito assim com elas. Eu acho importante a gente inserir essa criança nesse ambiente que a gente tá trabalhando, tá? Para que ela, inclusive, a aceite. Porque quando a gente dá essa voz para ela, tá? Ela se sente aceita, ela se empenha mais em comer esse lanche, tá? Então, é muito importante a gente dar essa voz, esse espaço para elas, tá bom? Então, basicamente, por agora, eu queria passar isso pra vocês. Só recapitulando, a gente tem 4 grupos. Então, a gente tem aqui, né, a bebida, tá? Que eu expliquei pra vocês. A gente tem o grupo dos alimentos reguladores, tá? Que são frutas, verduras, tá? Que eles ajudam na regulação dos tecidos, de todo o organismo. Os construtores, que caiu aqui uma pecinha, que foi o iogurte, né? Eu posso pôr aqui o queijo no lugar, por exemplo. Mas os construtores, que são alimentos que eles vão ajudar na regulação dos tecidos e órgãos, tá? Como o tijolinho da casa para construir. E os alimentos energéticos vão dar energia, que são os carboidratos, tá bom? E aí, gente, e se meu filho, por exemplo, quiser levar vitamina para a escola? Como é que faz isso aí? Então, entendendo essa lancheirinha, a vitamina a gente vai ter um alimento construtor, que vai ser o leite, tá? Se a gente vai fazer essa vitamina de frutas, tem um regulador, vai ter a fruta ali. E se a gente for acrescentar, por exemplo, a aveia, que foi o caso de um paciente meu que uma vez a mãe dele, foi muito engraçada essa história. Ele gostava muito de jogar futebol no horário do recreio e tinha campeonato. E aí a gente tava com muita dificuldade pra fazer com que ele conseguisse comer o lanche dele, que ele tava comendo muito rápido e tal. E a gente combinou, vamos fazer então uma vitamina que vai ficar fácil pra você consumir. E aí ele fechou na vitamina e deu super certo.
E aí a gente acrescentou a aveia nessa vitamina. Então, se a gente, por exemplo, põe aqui a aveia, que é um cereal, a gente pode incluir, aqui a gente já tem 3 grupos num único alimento, que é a vitamina. E aí você só pode mandar, por exemplo, água gelada para ele poder consumir durante ali, durante o dia também, e no horário do lanche. É muito importante, tá? A água não só no horário do lanche, mas durante todo o dia também, tá bom? Então, a gente pode fazer essas variações, não precisa mandar tudo separadinho, tá? Observar sempre a receita, né? Como é que tá aquela separação ali, aquele preparo e etc, tá? Pensar numa receita também que englobe tudo, que cabe muito bem esse lanchinho super saudável, tá bom? Então, e como eu falei, né, sobre bebês, vocês perceberam que todos esses grupos aqui, geralmente o bebê também pode consumir? A partir de 1 aninho o bebê já pode consumir alimentos derivados de leite e tal. Então, essa dica também vale para crianças menores de 2 anos, tá bom? Então, deixa eu ver se nós temos dúvidas aqui. Tô vendo, nossa, quanta gente que veio aqui. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos uma dúvida perguntando de como que a gente pode levar a fruta sem, né, picar essa fruta sem ela ficar preta, oxidar e tal, né? E aí, gente, o que acontece? Eu sei que fruta também é uma dificuldade grande, principalmente assim, maçã, que ela costuma ficar preta, né? Não fica tão agradável assim. Qual é uma fruta mais fácil, por exemplo, uva, ela não costuma oxidar tanto, né? Aí é mais tranquilo de levar. A gente pode colocar num potinho, deixar geladinho mesmo. A mesma ideia ali do suco, deixar bem geladinho pra na hora que for consumir ter uma temperatura bacana, tá? Mas, por exemplo, maçã, que eu sei que é um alimento que oxida bem, né? Como que a gente faz pra maçã não ficar preta? Então, uma coisa que eu falo muito é a gente usar a faca de cerâmica, tá? A gente pode usar uma faca de cerâmica pra cortar essa fruta, que evita que ela oxide, tá? Outra coisa importante a gente observar é qual a vasilha a gente está transportando. Se a vasilha não veda bem, tá? Aí já não fica... A fruta tende a oxidar mais rápido, tá? Mas a vasilha em si, ela faz diferença, mas ela não é o total diferencial, não, tá? Geralmente a dica de usar essa faca de cerâmica com essa dica extra, que é pingar umas gotinhas de limão na fruta para ela não oxidar, para ela não ficar preta e tal, essa dica já funciona muito bem, tá? E já fica uma fruta saudável, aliás, atrativa até o horário do lanche. Só que também não adianta, por exemplo, eu picar hoje à noite e querer que amanhã à tarde, no horário do lanche do meu filho, a fruta esteja boa, porque aí também ela já não vai estar boa, não. O ideal é você picar mais perto do horário da criança ir pra escola, tá? Usar essas dicas, umas gotinhas de limão, picar com a faca de cerâmica, e aí depois colocar na lancheira, né? Já deixar na geladeira, né? Entre o período de corte, preparo e tal, e colocar na lancheira já pronta pra poder ser consumida depois. Vasilha é importante, né? Virar bem, tá bom? Mas isso sozinho não costuma ser um diferencial, tá? Com as gotinhas de limão, com certeza essa fruta não vai oxidar, tá bom? E a faca de cerâmica também. Deixa eu ver aqui, temos muitas pessoas aqui, deixa eu ver. A Jenny comentou que batata doce é ótima, é excelente, gente. Eu não falei tanto aqui da batata doce, tá? Mas, por exemplo, batata doce com queijo, fica bem bacana, tá? Com pasta de amendoim, que aí a gente também tem ali o alimento construtor junto, tá? São ideias que vocês podem colocar junto à batata doce. Claro que vai depender se seu filho gosta desse alimento ou não. E aí é preciso a gente conversar com ele mesmo, tá? Mas pode sim ser acrescentado e fica delicioso esse lanche, tá? Minha filha ama pão de queijo e bolo de banana. Nossa, gente, olha, excelente, tá? A gente pode sim, né, colocar ou pão de queijo ou o bolo, tá? Dentro ali dos alimentos energéticos também, tá? E lembra também, até que eu ia falar pra vocês, né, por exemplo, bolo de banana. Um bolo que dá muito certo com a aveia e tudo, mas eu já vi que nem toda criança gosta. Então, pra equilibrar, né, às vezes usa uma farinha mas que não eleva tanto, aliás, que não tem tanta fibra, né? Então, a gente pode, por exemplo, colocar castanha, queijo, iogurte e tal, pra equilibrar, pra essa glicose não subir tão depressa, tá? Mas muito bacana que a sua filha gosta de pão de queijo e bolo de banana, Jane. Nossa, muito bacana mesmo, muito bom. Deixa eu ver.
Isa, eu vi que se colocar limão não fica preto. Exatamente. Isso mesmo, Ju. É o que eu até tava falando agora, né? Mas quando a gente pinga limão, né? Algumas gotinhas, não precisa ser demais, mas quando a gente pinga algumas gotinhas, realmente não fica preto, tá? Isso que você escutou, Ju, é super válido, tá? Pode usar, sim. Eu sei que a Ju, gente, ela é uma pacientinha também, ela tem um bebezinho, então quando você for passear com ele, tá? Você pode pingar umas gotinhas na frutinha dele também, tá bom? Que isso dá super certo pra bebê também, tá bom? Meus filhos estão muito seletivos e viciados na mamadeira. Então, né? Gente, essa questão da mamadeira, eu vou até fugir um pouquinho aqui do assunto, aproveitar que a Yara perguntou. Essa questão da mamadeira, eu tenho recebido vários pacientes assim, com essa dificuldade. E qual que é o segredo aqui? O que a gente tem feito e tá dando super certo? A gente começa a acertar horários para eles comerem, tá? E a gente faz combinados com eles também, tá? Os mesmos combinados que eu falei com vocês na hora do lanche, né? Pegar aqui o material, né? Que nem eu mostrei aqui pra vocês. E olha, que a gente pode, né? Depois das anotações que vocês fizeram. Olha, o que você acha de a gente levar pipoca pra escola? Que delícia! Fazer uma pipoca, ó, delicioso. Geralmente eles amam pipoca. Quando eu conto pra eles, nossa, você pode levar pipoca? Eles pulam da cadeira, eles pulam lá dentro do consultório. É muito legal. Então, colocar a criança pra participar. Então, Yara, colocá-los, fazer combinados com eles, tanto da mamadeira quanto dos lanchinhos aqui, tá? De que vai colocar, quais horários vai poder tomar essa mamadeira, por exemplo, né? Definir isso aí com eles, isso é muito importante, tá? Eu percebo que quando a gente coloca essas crianças parte dessa rotina, e a gente consegue aplicar isso mesmo, a gente consegue resolver isso em pouco tempo, sabe? Da experiência que eu tenho, a gente, em torno, assim, de um mês, tá? Teve mãe que desmamou em um mês, que conseguiu mesmo. Teve mãe que conseguiu substituir mamadeira por copinho. Teve mãe que conseguiu reduzir consideravelmente o consumo de leite, tá? E aí a gente tem que entender, né? Geralmente o consumo também tá grande, tá? Porque é um alimento que eles consomem e geralmente as mães elas oferecem porque, nossa, é o que o meu filho come, eu quero oferecer isso, né? Ele precisa de comer alguma coisa. E eu super entendo isso, tá? Mas quando a gente começa, olha, agora a mamadeira não tem a mamadeira, não. Agora a gente tem tal alimento para esse horário, né? Eles tendem a aceitar bem quando isso é conversado, quando isso é explicado para eles, tá bom? Então, deixa eu ver. Acho que nós não temos mais perguntas por hoje. Gente, como não temos mais perguntas por hoje, eu sei que a hora já tá adiantada, todo mundo tá um pouquinho cansado. Eu queria que você me contasse, tá? Aqui nos comentários, qual foi o seu principal insight dessa live de hoje? Qual foi o seu maior aprendizado hoje? Você falou, nossa, isso aqui faz muito sentido pra mim. Nossa, eu aprendi tal coisa. Isso aqui que ficou pra mim dessa live foi isso. Então, eu queria que você me contasse aqui embaixo qual que foi o seu principal insight, tá? Então, eu vou esperar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou vendo aqui mais alguns comentários que a gente tem. A Ana que bateu palminhas, a Ju, obrigada meninas. Fico muito feliz, a Flá, agradecer cada um que entra aqui, Carol, Manu, Elza, Elizabeth, Jane, Isabela, Jess, Janaína, Atá, Yara, Sandra, Débora, AMD, Branca, ai gente, que bom, a Tati, Fabi, Eliana, Cris, a Kathleen, gente, que bacana, fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês, tá bom? E amanhã a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Sobre esses lanches escolares. Amanhã eu ainda não vou revelar o tema pra vocês, que eu vou revelar só amanhã cedo, vou deixar vocês na curiosidade, mas amanhã eu já vou contar pra vocês mais um segredinho, tá? Um segredinho, ó, pra deixar essa lancheira deliciosa, super saudável, tá? Que vai ser sucesso aí nesse lanche escolar e você vai ter um filho comendo aí de tudo. Vou dar mais umas dicasinhas. Ai, eu tô doida pra contar, mas eu não posso contar ainda. Vou deixar pra contar pra vocês amanhã. Mas uma dicasinha pra deixar esse lanche ainda mais gostoso, né? E algumas coisas que a gente pode fazer também com algumas dificuldades que podem surgir durante esse preparo de lanche escolar. Então, gente, eu tô vendo aqui a Yara. Quinta-feira irei levá-los na primeira consulta com vocês. Estou muito ansiosa. Ai, que bom. Yara, eu acho que eles vão adorar,
viu? Já reservei ali um tempinho pra passar com vocês, aliás, um tempo bom, né? Porque são 2, a Yara é mãe de gêmeos, gente. E reservei um tempinho grande ali pra gente poder passar juntos, vai ser muito bacana. Inclusive, tá? A gente vai brincar com esse material que eu trouxe hoje na live pra vocês, tá bom? E aí eu já vou aí auxiliar vocês na hora de montar aí um lanchinho bem delicioso pros seus pequenos. E a Ju, você vai amar, ótimo profissional. Obrigada, Ju, fico muito feliz mesmo com os comentários. Muito obrigada, gente. Bom, então, por hoje é só. Amanhã a gente se vê novamente às 8 horas da noite. E amanhã cedo eu revelo o tema. Lembrando que se você quer participar, tá? Do grupo, que eu vou dar dicas extras, tá? Sobre os lanches escolares, tá? Comenta lá no post, eu vou até compartilhar nos meus stories agora. Comenta lá no post, eu quero, me manda uma mensagem no direct pra eu já te adicionar no grupo pra você receber dicas extras, tá? E ter também uma coisa muito especial no final dessa maratona de lives dessa semana. Combinado, então? Gente, já me vou, porque agora eu tenho que cuidar da minha pequena. Ela já veio aqui dar uma circulada, ver o que eu tô fazendo. Acho que ela desistiu, sabe? E foi lá pra dentro de novo. Então, a gente se vê amanhã de novo, às 8 horas da noite. E eu espero que vocês estejam gostando muito dessa maratona, tá? Se ficou alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa a mais que eu não falei aqui hoje, deixa sua perguntinha também, tá? Aqui nos comentários. E aí amanhã a gente se vê, tá bom? Lembrando, tá, que essa maratona é 100% gratuita. Quem quiser participar do grupo, só me chamar aqui que eu já te adiciono lá no grupo, tá bom? E a gente se vê durante essa maratona com um super presente no final dela. Combinado? Então, um grande beijo pra vocês. Boa noite e até amanhã. Se tiver dúvidas, vai me mandando as perguntinhas aí pra eu responder. Um grande beijo. Tchau, tchau.